Olá, tudo bem? E o texto para reflexão é Mateus capítulo 24, versos 1 a 3. Na Nova Almeida atualizada diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Interessante, porque o começo desse capítulo, chamado Sermão Profético, ele é bem curioso e nos leva a algumas reflexões. É muito importante olhar os detalhes do texto. Jesus saiu do templo e estava se retirando. E nós estamos falando do templo reformado, duplicado pelo governante judeu Herodes, a serviço ou sob o comando do Império Romano. Templo que havia sido erigido, graças ao poder de Deus, sob o comando de Zorobabel, depois do exílio que o povo judeu sofreu com Babilônia, já no período persa, de domínio persa. Os judeus tiveram a concessão, a autorização de reconstruir o templo. Um templo que não era tão suntuoso como o templo histórico lá de Salomão, mas um templo que acabou ficando muito bonito, que chamava a atenção, que tinha uma estrutura invejável, que fazia de Jerusalém uma cidade altamente importante, estratégica, não apenas para o Império Romano, mas também foi muito importante para os impérios que anteriormente dominaram a região da Judéia. Mas é interessante que quando se aproximam de Jesus, os seus discípulos, eles vêm para mostrar as construções do templo. Eles vêm para mostrar a grandiosidade daquilo ali. Eles vêm para dizer que aquilo que estava erigido, que aquilo que tinha sido erigido, que havia sido construído, era impressionante, saltava aos olhos, tinha uma magnificência. Mas Jesus derruba não apenas as ideias deles, mas derruba a argumentação de uma maneira geral. Ele diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra até que seja derrubado, até que essa edificação caia. Evidentemente, Jesus estava falando da destruição do templo que aconteceu no ano 70, quando Tito Vespasiano finalmente consegue sufocar uma grande parte da rebelião que havia de várias lideranças do povo judeu contra o sistema do Império Romano, e por fim o templo é colocado abaixo. Mas é interessante que Jesus frustra aquilo que estava no coração daqueles homens. Jesus frustra uma grande expectativa deles de que aquele templo fosse algo até maior do que eles imaginavam, de que ele representasse algo muito maior, mas Jesus coloca o templo num outro nível. Ele frustra muitas vezes as minhas expectativas e as suas ao colocar-nos dentro da vontade dele, dentro do plano da vontade dele, da vontade de Deus. É muito interessante, e finalmente o verso 3, ele faz com que os discípulos finalmente perguntem e queiram saber o que então vai acontecer. Aí vai vir uma grande explicação, que é motivo de uma outra abordagem. A explicação do capítulo 24 ela é impressionante. Jesus vai falar de dois eventos diferentes dentro de um mesmo discurso, mas o que me chama a atenção aqui, deveria chamar a nossa atenção, é Deus pode frustrar as suas expectativas, pode colocar as suas expectativas em um outro lugar, em um outro nível, para que você entenda depender dele e entenda que ele é soberano e que ele é muito maior do que um templo, por mais suntuoso, por mais impressionante, por melhor construído que tenha sido. Deus pode fazer algo muito maior na nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia e que nos ajude e nos fortaleça totalmente. Que Deus nos abençoe.